Os materiais que você vai utilizar para fazer esse chale são o fio cisne jacar, ele vem com 100 gramas, é 100% acrílico, a tex dele 936, 100 metros o novelo tem, e a cor dele é a cor 4622, então são 6 novelos, ainda sobra um pouquinho do 6º novelo. Você vai precisar de tesoura, agulha de tapeçaria número 9 e também agulha de crochê 6 milímetros. Você vai iniciar o seu chale fazendo a laçada inicial e 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feche na primeira com um ponto baixíssimo. Agora, você vai subir 1, 2, 3, 4 correntes. Por quê? 3 correntes para o ponto alto e uma corrente para o espaço. Agora, aqui dentro do círculo, já prendendo aquele fio do início, a gente vai fazer mais 4 pontos altos. Então, eu vou trabalhar aqui 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Vou fazer 3 correntes e novamente vou trabalhar 4 pontos altos dentro do círculo. 1, 2, 3, 4, uma corrente de espaço e um ponto alto, porque eu tenho que terminar como eu comecei lá no início. Então, a primeira carreira, ela fica assim. Na próxima carreira agora, eu vou trabalhar 4 correntes. Eu sempre começo a carreira com 4 correntes, que são as 3 do ponto alto, mais uma para o espaço. Viro o trabalho, e aqui agora, nesse espaço de uma corrente, eu vou trabalhar 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Por que eu trabalhei aqui nas correntinhas? Porque é isso que vai mantendo essa parte aqui inicial do chale retinha. Agora, eu vou fazer aqui 2 correntes, vou lá no meio, na ponta, no que vai ser a ponta do chale, nas 3 correntes, e faço o mesmo grupo do início. Eu vou fazer 4 pontos altos, 2, 3, 4, vou fazer 3 correntes e novamente 4 pontos altos aqui nessa mesma base. Isso é o que vai manter a ponta do chale. 3, 4. Agora, eu faço 2 correntes e eu vou terminar naquela corrente de espaço com 4 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, uma corrente e um ponto alto. Sempre termino com uma corrente e um ponto alto. Então, eu tenho pronto aqui a minha segunda carreira. Ó. Ele vai ficando assim. Então, o que vai mudar de agora em diante aqui é que vai aumentando a quantidade de ponto tela entre o grupo de 4 pontos do início e aquele da ponta do chale. Aqui eu tenho 1, na próxima eu vou ter 3, depois 5, sempre quantidade ímpar. O resto, como os aumentos eles vão sendo automáticos, você vai ver na próxima carreira, o restante, início, final e ponta, sempre da mesma forma. Agora, para a terceira carreira, você vai subir aqui as 4 correntes, vai virar o trabalho, vai continuar com aquele grupo de 4 pontos altos naquele primeiro espaço de uma corrente. Agora, você vai fazer 2 correntes, vai no último ponto alto do grupo da base e faz um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto no primeiro ponto alto do próximo grupo da base, 2 correntes, e agora você vai lá para a ponta para fazer aquele grupo de 4 pontos altos
Depois, 3 correntes de espaço e novamente 4 pontos altos. Ó. Agora, o outro lado é igual ao primeiro, você vai fazer 2 correntes, vai prender aqui no último ponto alto do grupo da base. Vai fazer 2 correntes, vai no primeiro ponto alto do próximo grupo. 2 correntes e agora, lá naquele espacinho antes do último ponto alto, você termina com os 4 pontos altos, que é para esse último grupo. Uma corrente e novamente um ponto alto. Então, aqui, ó, a gente já tem a terceira carreira pronta e você pode observar, ó, que a gente ficou aqui com 3 pontos tela entre os vizinhos do início, final e da ponta. Então, o que vai mudar é isso. Na próxima, a gente vai ter 5 espacinhos, porque a gente trabalha o primeiro grupo, depois faz 2 correntes, prende no último ponto alto. Aí, vai trabalhando ponto tela sobre ponto tela, que é um ponto alto, 2 correntes, prendo o último ponto alto nesse primeiro ponto alto do grupo da ponta, trabalho a pontinha normalmente, sempre repetindo esse grupo de 4 pontos altos, 3 correntes, 4 pontos altos, e depois eu faço o outro lado da mesma forma. Então, ele vai aumentando automaticamente, ó. Você não precisa calcular o aumento, porque ele já automaticamente já vai ficando mais espaço a cada carreira e ele vai aumentando de tamanho. Ele vai ficando desse jeito. A gente vai trabalhar aqui 21 carreiras no total, seguindo essa lógica, até a gente, depois que trabalhar essas 21 carreiras, dividir para a parte da manga. Depois que eu trabalhei as 21 carreiras, eu vou contar aqui por esses vizinhos do meio, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 carreiras. Ele fica desse jeito, já fica bem grande com esse fio. Lembrando que ele pode ser feito com qualquer fio, 100% acrílico ou 100% algodão, porque você vai fazendo até chegar no tamanho que você deseja. Claro que o fio algodão, dependendo da tex dele, vai deixar um pouco menor, mas aí você trabalha mais carreiras. Então, e com a agulha correspondente, claro, se você for mudar o fio, né? Então, ele ficou desse tamanho, fica bem grande já. Agora, a gente vai fazer a divisão para a parte da manga. Também, se você não quiser com mangas, você continua por mais carreiras aqui, depois faz o acabamento, deixa ele aberto. A gente vai fazer com mangas, mas aí você tem 2 opções. Você pode fazer com mangas ou só seguir ele assim dessa forma e colocar por cima, né, do seu look, o que você vai vestir e pronto, ele fica assim abertinho, só jogado por cima. E agora a gente vai então dividir para manga nesse caso. Então, aqui para a divisão, eu vou contar os quadradinhos do ponto tela. Então, eu vou contar 1 espaço, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou pegar o marcador, vou no 13º quadradinho, coloco aqui. Para frente eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E no próximo eu pego e junto com esse primeiro que eu marquei. Ó, então, eu vou juntar aqui, vou colocar o marcador. Já deixei aqui o espacinho para manga. Então, até chegar agora lá na ponta do chale, ficam livres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 quadradinhos. Agora, eu vou lá na outra ponta, tenho que contar também 15, ó, para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15 livres. No próximo, eu vou marcar. Então, eu vou pegar aqui com o marcador. Vou contar agora os quadradinhos livres, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. No próximo, eu pego e junto com esse primeiro que eu havia marcado. Agora, vamos conferir se ficou a mesma quantidade lá para o outro lado da frente. Ó. Ficam livres aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos. A mesma quantidade que a carreira, a outra parte da frente, aliás. Então, aqui fica a divisão para a manga também. Agora, eu vou trabalhar a próxima carreira. Então, tenho aqui, ó, as duas manguinhas já. Agora, para a próxima carreira, como a gente tem aqui a divisão da manga, nós vamos começar normalmente com as 4 correntes. Vamos fazer aqui o grupinho de 4 pontos altos para começar no espaço da correntinha. Duas correntes e vamos seguir com o ponto tela até chegar lá na divisão. Um ponto alto, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes. E vamos seguindo com a sequência que a gente já vinha trabalhando desde o início do chale, até chegar lá na divisão da manga. Cheguei aqui na divisão da manga, ó, eu tenho ali o marcador. Eu vou fazer, então, no ponto alto anterior, eu fiz o ponto alto normalmente. Faço 2 correntes. Eu tenho que pegar agora esse próximo ponto alto e aquele ponto alto seguinte, que é o da marcação lá, ó, do outro lado. E eu vou fazer o meu ponto alto agora pegando esses 2 pontos juntos, que são 2 pontos altos aqui, ó, onde estava a marcação. Então, eu faço meu ponto alto pegando esses 2 pontos juntos. E assim, eu deixo fechada aqui a parte da manga e continuo normalmente com o meu ponto tela. É só pegar os 2 pontinhos altos ali, onde estava a marcação, e fazer um ponto alto pegando os 2 juntos. Depois, você continua com o ponto tela. Ó. Normalmente, vai trabalhando aqui na ponta até o outro lado, pra gente chegar lá na outra marcação da manga. Se você quiser a manga mais larga, você gosta de uma manga mais larga, ó, pega mais quadradinhos aqui na divisão, por exemplo, 12, se você quiser deixar ela bem larguinha, ó, porque depois sabe que o fio 100% acrílico, este que a gente está trabalhando mesmo, ele cede bem, então fica uma abertura bem grande ali. Agora, trabalhe até chegar na outra divisão. Cheguei aqui na outra divisão da manga, ó. Então, eu vou pegar esse ponto alto seguinte, vou tirar aqui o marcador, ó. Segura ali onde está o ponto alto. Vou pegar também este ponto alto e vou trazer o fio pelos 2 pontos para fazer esse meu ponto alto aqui. E eu já deixo fechada a outra manga também. Agora, eu sigo normalmente fazendo meu ponto tela até chegar lá no final e vou finalizar a carreira com o grupo de 4 pontos altos, a corrente e o ponto alto, como todas as outras carreiras. Aqui já ficou a outra divisão da manga, ó. Depois que você terminar a carreira, então, ó, terminamos aqui, fizemos o ponto tela, terminamos com 4 pontos altos, uma corrente e um ponto alto. Agora, a gente vai continuar com as carreirinhas de ponto tela sobre ponto tela, começando com esse ponto alto, uma corrente, fazendo os 4 pontos altos. Aqui ele vai continuando com os aumentos. Nós vamos trabalhar mais algumas carreiras para o nosso chale, para dar o comprimento, depois a gente poder fazer o acabamento. Então, trabalhamos essa carreira aqui depois da divisão da manga, e agora vamos trabalhar as seguintes com a mesma lógica que a gente vinha trabalhando desde o início. Ó. Mantendo os 4 pontos altos do grupinho inicial aqui, um ponto alto, uma corrente e os 4 pontos altos. Os pontos tela vão aumentando aqui a cada carreira novamente. Aqui a gente ficou nessa carreira aqui, depois da divisão, ficamos com, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31 grupos. Mesma quantidade tem aqui do outro lado da ponta. E agora eles vão continuar aumentando ali a cada carreira. Então, agora continue por algumas carreiras a mais para o acabamento. Você pode fazer a mesma quantidade que nós vamos trabalhar aqui, ou então mais ou menos, dependendo do seu gosto. Um detalhe importante é que na hora que você for fazer a troca do fio, quando acabar o novelo você for pegar o outro, faça a troca nos grupos de pontos altos, não aqui no ponto tela, para não ficar nozinho aparente. Então, aqui eu conseguiria trabalhar até mais ou menos aqui a metade da frente, só que eu não vou trabalhar. Eu vou reservar esse fio ali para depois precisar no acabamento. Aqui eu já vou emendar o outro novelo. Então, eu fiz o primeiro ponto alto do grupo de 4 pontos pela metade. Agora, eu já vou fechar com... Ó, eu deixo um pedacinho de fio ali para depois fazer o arremate desses fios. Já vou fazer com o próximo fio do próximo novelo. Segundo ponto alto, o terceiro e o quarto. Agora, as duas correntes e aqui o ponto alto para começar o ponto tela. Então, aqui eu deixei aqueles 2 fios, eu vou deixar um pedaço aqui para depois fazer esse acabamento bem seguro aqui. E esse fio eu guardo para o acabamento. Então, lá do final, se você conseguir chegar até no grupo aqui da ponta do chale, você também pode fazer a troca do fio do novelo aqui, ó, do próximo novelo. Só não faça no ponto tela para não ficar nozinho aqui nessa parte que é muito vazada, muito aberta. Então, foram trabalhadas aqui depois da divisão da manga, ó, aquele pontinho alto que a gente fez pegando os 2 pontos juntos. Então, a primeira carreira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta carreira. Foram 6 carreiras depois da divisão da manga. Agora, essa parte aqui, a gente vai finalizar essa parte de baixo para depois aplicar a parte da franja, né? Nessa parte aqui dos lados da ponta. E vamos fazer agora as mangas. Ó. Então, aqui eu já arrematei, eu só passei aqui o fiozinho por dentro do último ponto e arrematei. Agora, a gente vai fazer a manga aqui nessa abertura, que já tá prontinha pra gente começar. Então, eu vou pegar aqui o meu fio. Aqui eu já fiz uma manga, ó. E eu vou trabalhar aqui 13 carreiras do ponto tela e vou terminar com uma carreira de pontos altos. Essa parte aqui eu já vou arrematar, porque eu já fiz uma manga, e agora a gente vai fazer a outra manga igual a esta lá do outro lado, na outra abertura. Só arrematar aqui. Cortar o fio, deixando um pedacinho para depois fazer o acabamento desse fio. E vamos lá para o outro lado. Nós vamos emendar o fio na parte de baixo da abertura da manga. Então, eu vou virar aqui o meu chale, para ele ficar com essa parte de baixo aqui virada para mim. Eu venho na abertura da manga, ó, nesse pontinho aqui ao lado, onde eu fiz o ponto alto, e vou emendar o meu fio. Aqui eu tenho que fazer 2 nozinhos para prender, porque eu vou trabalhar ponto tela, então não tem como esconder o fio aqui. Então, eu deixo um pedaço de fio na hora que eu faço o nó, depois eu faço o acabamento dele. Agora, eu vou subir aqui 3 correntes para o ponto alto, mais 2 para o espaço. Vou lá no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Eu vou trabalhar ponto tela sobre ponto tela. Então, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes, um ponto alto sobre ponto alto. E vou trabalhando dessa forma ao redor de toda a abertura que eu deixei aqui para a parte da manga. Quando eu terminar aqui essa primeira carreira da manga, eu vou ficar com 11 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o 11º é esse que eu vou fechar agora aqui as 2 correntes com ponto baixíssimo na terceira corrente daquelas 5 do início. Então, aqui eu fiquei com 11 quadradinhos. Aqui algumas considerações.
A primeira, se você quiser a manga mais larga, você tem que pegar mais na hora de fazer a divisão das mangas. Então, pega um pouquinho mais de quadradinhos da parte das costas, se você quiser ela mais larga. A segunda dica é, você pode dividir para manga mais acima também, ó. Não precisa ser aqui nessa carreira, depois das 21 carreiras onde a gente dividiu. Você pode dividir aqui depois das 6 carreiras, por exemplo, já dá para dividir mais acima para a parte da manga. É só pegar ali os quadradinhos, unir com o marcador e provar em você para ver se a abertura da manga fica do tamanho que você quer, tá? Então, essas são as considerações. Agora aqui, nós vamos trabalhar ponto tela sobre ponto tela para dar o comprimento da manga. Nesse caso, então, aqui neste meu caso, são 13 carreiras de ponto tela no total e mais uma de ponto alto. Sempre subindo as 5 correntes no início de cada carreira. Trabalho aqui ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Fecho com ponto baixíssimo a carreira, sempre na terceira daquelas 5 do início. Então, agora, trabalhe todo o comprimento da manga. Depois que você trabalhar as 13 carreiras do ponto tela, ó, você tem que puxar um pouquinho, que ele vai ficando amontoado. Você vai trabalhar agora a carreira de pontos altos para finalizar. Então, você vai subir 3 correntes e vai trabalhar 2 pontos altos na base de 2 correntes. Sempre dessa forma, um ponto alto sobre ponto alto, 2 pontos altos no espaço. Para toda a carreira. Terminada a carreira de pontos altos, você fecha na terceira corrente com um ponto baixíssimo, arremata, deixa um pedaço aqui para a gente fazer o acabamento desse fio. Ó, a gente faz o acabamento tudo no final. Fiz, então, essa manga, a outra já está prontinha. Vamos virar aqui. Ó, para você ver como está o nosso chale com mangas. Aqui uma manga, aqui a parte de cima e aqui a outra manga. Agora, a gente vai fazer a aplicação das franjas aqui na parte de baixo, para fazer o acabamento aqui desses dois lados da parte de baixo do nosso chale. Então, eu peguei aqui um pedacinho de papelão duplo, ele tem 20 centímetros de altura. Eu vou pegar o fio do trabalho e vou enrolar aqui para formar as franjas. Então, eu vou dando voltas aqui até preencher um pouco esse papelão. Depois, eu vou cortar para formar as franjas e vou aplicar lá naqueles espacinhos do ponto tela. Ó. Então, você vai enrolando até ficar bem cheio, depois a gente vai cortar para formar as franjas. Depois que eu enrolei aqui várias vezes, ó, eu vou vir só num lado e vou cortar, ó, toda essa parte. E eu já tenho aqui todos os fios do mesmo comprimento para fazer agora a aplicação da franja. Eu vou fazer a aplicação das franjas, então, pegando de 3 em 3 fios desse que eu cortei, ó, 3 fiozinhos. Eu vou aplicar aqui nesse primeiro espaço, que é aquela correntinha depois do ponto alto. Então, pelo direito da peça, ó, eu vou pegar bem no meio dos 3 fios dobrados e vou puxar aqui para frente. Depois, eu vou alongar um pouquinho para poder passar todas as pontas do fio ali por dentro e puxar, para formar aqui o nozinho da aplicação. Vou aqui agora, ó, aqui eu não vou deixar muita distância, que eu quero que ele fique bem aqui embaixo, ó. Aqui, como fica um pouquinho longe do ponto tela, eu vou pular 2 pontos altos e vou fazer outra aplicação aqui no meio desses pontos altos. Então, deixo 2 de cada lado e faço uma aplicação aqui. Se você quiser a franja mais volumosa, você pega mais fios na hora da aplicação, ó. Vou agora em cada quadradinho do ponto tela, pego 3 fios e vou fazendo a aplicação para cada quadradinho. Inclusive para aquele espaço da ponta do chale.
ele vai ficando assim, desse jeito. E você vai aplicando nessa parte, vai passar aqui pela ponta. Então, aqui você faz no espaço do ponto tela e entre esses 2 pontos altos de cada lado aqui, de cada grupinho, um aqui no meio, um no espaço e um aqui no meio desse grupo de 4 pontos. Depois, segue nos pontos tela até o outro início, até chegar aqui no grupinho de 4 pontos altos do início. Ó, nesse espaço de correntinha, você vai aplicar a última franja. Depois que você aplicar todas as franjas, você vai deixando aqui essa parte de baixo mais retinha para, ó, uniformizar as pontas das franjas aqui. Então, a gente só vai fazendo uns cortezinhos aqui para deixar mais ou menos todas do mesmo tamanho. Ó. Não ficam aqui umas pontas muito maiores. Ó, então, você vai cortando as franjinhas aqui, uniformizando as pontas, deixando mais ou menos todas aqui na mesma altura. Para fazer o acabamento delas. Depois que você uniformizar todas as pontas das franjas, você vai fazer o acabamento daqueles fios do início das mangas, do final das mangas, da parte aqui do início do chale. Então, toda essa parte aqui, você vai fazer o acabamento. Você vai pegar uma agulhinha de tapeçaria. Vamos pegar aqui uma verde, fica melhor para ver. E você tem que fazer um acabamento perfeito. Então, eu vou trazer aqui por 2 pontos. Ó. E agora, aqui por dentro, eu vou esconder esse fio entre os pontos altos. Ó. Eu posso dar aqui um pontinho de arremate só por dentro do trabalho. E depois eu tenho que ir escondendo esse fio por entre os pontos. Tem que deixar ele bem seguro aqui para não escapar. Vou levando até que eu acho que ele esteja bem seguro, depois eu corto. Então, lembrando aqui que esse chale ele foi feito por uma pessoa que mede 1,70 m. Então, se você achar que a divisão da manga ela ficou muito embaixo, você gosta que ela fica mais certinha lá embaixo da cava, você faz a divisão mais aqui em cima, ó. Por exemplo, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, umas 7 carreiras acima aqui no início do chale, você faz essa divisão lá pela 15ª carreira. E quanto à largura da manga, a mesma coisa. Se você achar que fica apertada, pega um pouquinho mais da parte das costas aqui da frente e junta. O chale é uma peça despojada, então ele fica mais larguinho, mais soltinho, né? Não tem necessidade de ficar aquela coisa certinha, justinha, mas aí vai do gosto de cada pessoa. Então, a gente deixa as dicas aqui para adaptar conforme o seu gosto, o gosto da sua cliente. Agora, faça o restante dos acabamentos. Depois que você finalizar o acabamento dos fios soltos, o seu chale com mangas ele está prontinho. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz um modelo de chale bem diferente com mangas no crochê.